Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 16 ao 17. Colossenses 3, do 16 ao 17. Aleluia. Como a gente não tem o data show hoje, mais um motivo ainda de você abrir a sua Bíblia ou ligar ela, né? Destravar aí o celular. Mas tenho certeza que o Senhor também vai estar movendo e falando de igual modo conosco. Colossenses 3, do 16 ao 17, diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Antes de você sentar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor já está aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que nós já te entronizamos, declaramos o Senhor o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração. Cremos de verdade que o Senhor habita no meio dos louvores. Cremos de uma forma única que a Bíblia é a tua palavra, ela não contém, ela é a tua palavra, ela é a tua voz falando aos nossos corações. Pai, então, Senhor, que nessa manhã, Pai, tudo que for falado aqui no altar, encontre repouso, como assim a Priscila orou, em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, fique bem à vontade, fique bem tranquilo. Creio que o que o Senhor tem feito, irmãos. Ontem nós tivemos aqui, sabe, esse espetáculo que eu quero novamente reiterar e agradecer de coração o empenho de todos indiscutivelmente. Desde os irmãos que tiveram lá atrás no departamento infantil, os irmãos do estacionamento, pessoal da mídia, pessoal, todos que de alguma forma fizeram acontecer o que aconteceu. Foi simplesmente único. Se você está do lado de uma pessoa, diga para ela assim: foi espetáculo. Ano que vem, quando a gente for fazer um outro espetáculo, nós vamos investir em efeito especial. Vamos fazer holograma, vamos fazer fogo, sabe? Sabe aquele efeito que o cara pula assim do altar e puff, a gente vai botar a Mirella para sair assim, porque a criação ela puff, né? Mas foi extraordinário, irmãos, foi extraordinário. Assim, é uma pena, e eu preciso deixar isso registrado apenas como eu acho que tudo que a gente faz com esmero, né? Tudo que você faz com tanta dedicação, o desejo é sempre que as pessoas absorvam isso e, no mínimo, prestigiem. E é uma pena que uma parte, digamos assim, não consegue entender isso. Eu lembro que quando nós tínhamos aqui os eventos dos jovens na época, né? Tantas coisas foram feitas também. Sempre vinha, sabe, como diz a história assim: não, eu só vou para a igreja dia de domingo, dia de sábado não. E se eu for sábado, eu não venho domingo, entendeu? Isso, infelizmente, é uma tristeza, porque é uma realidade. E acaba que as pessoas não prestigiam como tem que ser. E isso ontem Deus trouxe um mover de uma forma extraordinária. O final de pessoas se reconciliando com Jesus, outras aceitando a Jesus, sabe, irmãos? E isso tudo é mover de Deus, é tudo a presença de Deus. E nós não podemos de maneira alguma, sabe, estar fora desses ambientes. Não tem como, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se fala assim, vamos para adorar ao Senhor, vamos para a casa do Senhor, o que Davi diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E interessante, e aí não é eu que estou falando, é você ver pela palavra, sabe, existe algo que está se cumprindo nos dias de hoje. A Bíblia diz: pelo aumento da iniquidade, o amor de quase todos está esfriando. Ou seja, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado cauterizado. Você acha que não tem mais solução, ou então você está gostando, você acha que é legal. Então, sabe, isso te afasta das coisas de Deus. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho, para que quando a gente tiver alguma coisa na igreja, participe, sabe, venha, porque de alguma maneira Deus pode até inclusive te usar para ser bênção em outra pessoa. Porque a Bíblia diz, não é assim? Quando estou fraco, é aí que sou forte, não é isso? Então imagina só você do lado de uma pessoa dando um abraço.
Quantos testemunhos nós temos de pessoas que vêm para a igreja, chega aqui, senta do lado de uma pessoa e uma palavra que ela libera no meio do louvor, as coisas acontecem. Então fica só um registro aqui, porque, irmãos, nós estamos avançando. Quem crê assim, diga glória a Deus. Estamos avançando e o desejo é que não você fique para trás. A ideia é que você não fique para trás, mas infelizmente por decisões acaba você ficando para trás e aí você fica, pois é, não me chamam mais para nada, não me convido mais para nada, mas é que você não está onde a gente está entendendo? É aquela história, você tem que estar onde o povo está, você tem que estar onde as coisas estão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estou dizendo, é lógico, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade. Eu estou falando de escolhas, amém, irmãos? Escolhas, cada um anda na luz que tem. Glória a Deus? Então é só você ver o fruto das suas escolhas com o fruto daqueles que têm caminhado e dentro disso tem avançado em nome de Jesus. O meu desejo, creio que toda a igreja é assim, que todos alcancemos, sabe, todos cheguemos juntos, todos avancemos, todo mundo, sabe, esteja dando fruto, todo mundo, porque, irmãos, foi extraordinário, você não tem noção, foi extraordinário. Balança a pessoa do seu lado assim, ó, foi extraordinário ontem. Entra no YouTube e depois você vê, entendeu? Entra no YouTube e depois você vê. Vai ter editado essa semana, vai ficar editadinho, bonitinho, você vai ver lá. Não deixa, irmãos, vê que eu tenho certeza que Deus tem muito para você. Partindo dessa premissa, partindo desse ambiente, todos aqui sabem e conhecem a palavra de Deus e sabem que Colossenses era uma cidade ou um povo que foi evangelizado e eles começaram muito bem, eles tiveram, sabe, várias revelações, vários entendimentos. Foi uma das igrejas em que Paulo pessoalmente não esteve, então, sabe, foi uma espécie de começo via cartas, ou seja, literalmente escrevendo, mandando através de Epáfras, entende? Vai lá e faz isso, faz dessa forma, e a igreja cresceu. Porém, todavia, entretanto, da mesma forma que ela alcançou esse lugar, ela declinou de uma forma violenta, de uma forma assim que foi de um extremo ao outro. Porque, por exemplo, eles entraram em vários pontos que pelo fato de esquecer o que estava escrito, de uma maneira única, eles entraram num ambiente, sabe, de sincretismo, começaram a misturar as coisas, começaram a se perder nela mesmo, começaram, sabe, a inventar, em outras palavras, inventar coisas que não era necessário. Deixaram de seguir o que estava na palavra de Deus. Pra você ter uma ideia, chegou quase que a adoração de anjos, entende? Colocando anjos acima de situações. E esse povo que a palavra de Deus ensina a nós, Paulo teve que novamente alinhá-los. Então, ele começou a deixar claro exatamente isso. Olha, preste atenção, vocês precisam agir dessa forma, dessa maneira, desse intuito, para que a gente possa alcançar. Mas sabe aquele acabamento que precisa ser feito? Foi assim que Paulo fez aqui. Foi assim que Paulo trouxe nesse ambiente. Sabe, ele disse assim, ó, entre outras palavras, é mais ou menos assim, ó, já que vocês receberam, sabe, a graça que vocês receberam de Deus, então pratique como a receberam, sabe, é mais ou menos assim, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então não invente coisas, faça o que Ele pediu para você fazer, caminhe dentro daquilo que Ele tem que fazer, e aqui a gente para e analisa vários pontos. Por exemplo, pensa comigo, uma pessoa que não entregou a sua vida a Jesus durante 40, 50, 60, 70 anos da sua vida. Não estou falando em termos de idade, eu estou falando de um tempo longe do Senhor. Preste atenção, essa pessoa de repente ela se entrega, ela entra no nível de conversão, ela começa a ansiar pela presença, como o Jamerson falou ali, ansiando pela presença do Senhor, assim como a costa anseia pelas águas. Mas o que acontece? Nesse processo, em vez de ela se sujeitar como rendição ao que Deus quer, ela acha que está tudo resolvido na vida dela. Então os 30 anos, 40, 50, 15, seja qual for o tempo em que ela viveu errado, ela acha que Deus tem que resolver tudo de um dia para a noite. E isso frustra muitas pessoas. Isso frustra, sabe por quê? Porque a maneira como o evangelho é passado, da maneira como ele é colocado, parece que é justamente isso. É só tomar um copo d'água e está tudo resolvido. Diga para a pessoa do seu lado, não é bem assim. Infelizmente, hoje a gente vive uma geração em que espera, sabe, no ativismo, uma satisfação. Ou seja, por uma ferida na alma, ela projeta um funcionamento que ela queria que fosse de acordo com os desejos dela. Então, por exemplo, se eu aceito Jesus, você já viu aquele cara que sempre foi como é que diz a expressão da família?
a ovelha negra na família. De repente esse cara entrega a sua vida para Jesus. Pronto, no outro final de semana ele está botando dedo na cara de todo mundo. Não, porque agora vocês estão errados. Porque eu descobri o que é certo. Então agora é o seguinte, ó, isso aqui é demônio, isso aqui é demônio, isso aqui tem que quebrar, isso aqui tem que fazer isso aqui tem que fazer isso aqui. Não, não vou no almoço porque eu sei que isso é consagrado. E aí perde o sentido do que é o evangelho. Diga assim comigo, o evangelho são boas novas. Boas notícias. Eu tenho algo novo para você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então Paulo aqui está dizendo exatamente isso. Vem cá, vocês receberam algo, vocês viveram nesse ambiente, então faz o seguinte, da maneira como vocês receberam, vivam. Entendam isso, não inventem, não façam, porque tanto nós, e aqui eu me coloco também junto, a gente precisa entender que as pessoas elas vão caminhar, irmãos, da medida em que elas são. Tem uns que são mais curados, tem uns que têm mais maturidade, tem uns que têm buscado mais ao Senhor, tem uns que têm entendido. Mas esse buscado mais ao Senhor não é para conhecimento, é para rendição. Sabe quando você vê uma pessoa que ela se entrega, quando ela realmente, digamos assim, não, eu não quero ser mais do meu jeito, eu quero fazer como Deus quer, isso que é maturidade. Maturidade não é letra, maturidade não é conhecimento, até porque o conhecimento sem o Espírito é morto. A palavra do Senhor fala sobre isso. O Espírito que vivifica. Diga para a pessoa para o seu lado, o Espírito vivifica. Agora, isso também não isenta o fato de você não conhecer. Porque se você não conhecer, você apodrece. A palavra do Senhor diz isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então diga assim, faz assim comigo. É um equilíbrio. Mas hoje a gente vive uma geração que quer o quê? O ativismo, a evidência, o holofote. Eu estou fazendo, eu sou a referência, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E como eu já falei aqui nesse altar várias e várias vezes. O povo, quando saiu do deserto, Deus deixou ele naquele tempo para provar para eles quem eles eram. E, de fato, você pode parar para analisar que todos os grandes desafios do povo de Deus em guerras tinha a ver com povos que tinham o nome eu. Já viu? Filisteus, jebuseus, fariseus. Aliás, Jesus já estava lutando com os fariseus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E se você vai anotar essa pregação, o tema dela é o seguinte: eu sou a habitação de Cristo. Diga assim, eu sou a habitação de Cristo. Eu sou. Irmãos, há algo dentro de mim que eu não preciso fazer muita coisa, eu só deixo Ele fazer. Diga assim comigo, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Então, Cristo em você, entenda bem, entenda isso que eu quero dizer para a igreja nessa manhã. Sabe, quando você compreende essa essência de Cristo na sua vida, você precisa entender que o teu velho homem não cabe mais dentro de você. E essa é uma luta constante nossa. Porque quando a gente olha para trás, o que se aproveita do velho homem? Diga comigo, nada. Tem alguma coisa que aproveita do seu jeito de viver antigamente? Não. E essa é uma realidade. Você pode chegar diante de Deus e dizer tantas outras coisas. Não, porque eu era assim, eu preciso ser desse jeito. Porque se eu não for dessa forma, porque eu não... Irmãos, não vai dar certo. Abre comigo, por favor, fica com o texto de Colossenses aberto aí, não precisa abrir em outro lugar. Mas olha só, do versículo 1 ao versículo 4 desse capítulo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, já não, olha só, isso, do 1 ao 4. Capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 ao 4, isso aí. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha só, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Diga assim comigo, não sou eu que tenho que manifestar, é Ele primeiro. Sabe, irmãos, as pessoas que te conheceram lá atrás, eles não podem conhecer o velho Abel. Eles têm que conhecer primeiro quem? Cristo que te transformou. Você está entendendo? A vida do cristão é baseada nessa função.
Porque a partir de então, quando eu entrego a minha vida, eu passo a ser... Por que o nome cristão? Para evidenciar Cristo na terra. Porque nós somos pequenos cristos, caminhando dentro de uma faculdade. Pequeno Cristo caminhando primeiro dentro da nossa casa. Por que pequeno Cristo? Dentro do que eu trabalho, de como as pessoas vão me ver. Então, se eu sou, como nós estamos falando, uma habitação de Cristo, o que chega primeiro não é o meu nome. O que tem que ser evidenciado primeiro não é o que eu sou. Não tem a ver com o título, sabe? Um tempo desse eu estava num lugar aí, mandaram botar meu nome, eu botei meu nome. Meu nome é Felipe Abel Vieira de Lima, e me perguntaram, tá, mas por que o senhor não botou pastor? Eu falei, porque pastor não é meu nome, pastor é minha função. Hoje as pessoas querem ouvir o PR na frente, não, porque é o pastor Abel. Irmãos, se eu não estiver exercendo, eu não sou, porque função é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah não, mas é porque o AP, o PR, o cara, isso não interessa. Glória a Deus pela função, glória a Deus pelo chamado, pela evidência daquilo que nós carregamos. Hein? O dom de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas a partir do momento em que você coloca na frente aquilo que Deus te deu de graça, você está perdendo de vez, irmãos, o sentido da coisa. Porque se a Bíblia diz que nós somos mortos, e diz que primeiro quem tem que ressuscitar é quem? Ele. E depois a gente. Não é o contrário. Tem gente que hoje vive dentro da igreja que quer se ressuscitar, se aparecer primeiro, para depois dizer assim, então, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. Balança a pessoa do seu lado. Está errado, irmão. Se eu sou a habitação de Cristo, eu preciso entender que é Ele primeiro. Gálatas 2:20 diz o quê? O que diz lá, lembra? Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, se Cristo não foi em você, que esperança você está passando? Criança da Globo lá? Criança Esperança? Só se for. Ou você quer evidenciar, sabe? Eu quero mostrar as minhas mãos primeiro. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Olha, irmãos, não esqueça que o reino dos céus é o contrário da terra. Aquele que serve aqui, nós vamos falar daqui a pouco, é maior lá. Aquele que quer aplauso aqui, já perdeu o seu lugar lá. Não vai ter. E hoje, irmãos, nós vivemos uma geração que acha que é medido pelos likes. Esses dias mandaram para mim, eu vi lá, não sei quantas pessoas viram os negócios da internet aí. Irmãos, tudo que é postado ali não é eu que faço, quero deixar claro, tá? Se não fosse esse pessoal da mídia aqui que marca aí, eu só aprendi a repostar, tá tudo certo. Porque isso para mim, tipo assim, isso para mim, ó. Esses dias agora eu inventei de fazer o que foi que eu fiz esses dias agora? Não estou lembrado agora. Eu fui fazer lá e a pessoa chegou e falou assim, esse foi tu que fez, né? Eu falei, esse tem minha marca. Quando está muito cheio de frufru assim, irmãos, glória a Deus pela equipe que tem aí, mas não é por mim não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu não estou falando isso para evidenciar nada, só estou dizendo para os irmãos que de fato nós temos que caminhar em simplicidade. Olha para esse cheiroso, essa cheirosa do seu lado e fala assim, seja simples, meu irmão. Seja simples. Sabe, nós perdemos tanto, irmãos, porque preste atenção. Para que você vai criar uma imagem que você não consegue manter? Para que você vai evidenciar uma imagem que você não consegue manter? É triste. É triste você se pintar de um super-homem, um cara que, ou a mulher que nunca... Daqui a pouco vem uma rasteira e você está lá que nem um cachorrinho velho. Não, é porque eu tive que entender mesmo na aspiração. É triste, irmão. Olha o que diz lá em Marcos, por favor, no capítulo 8, do versículo 34 ao 38. Marcos 8, do 34 ao 38. Diz assim, ó, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si e tome a sua cruz e siga-me. Porque, olha só, irmãos, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, presta atenção, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim
E das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, se você ler isso aqui e não tiver um pingo de temor no seu coração, de como nós estamos vivendo, tem alguma coisa errada. Eu quero convidar você a aceitar Jesus novamente. Porque como cristão, se eu não tiver o entendimento que o que eu tenho que fazer, como diz ali, olha só, 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas que qualquer que perder a sua vida por amor de mim, lembra do Evangelho? Ou seja, das boas novas, esse a salvará. Eu não estou dizendo para você agora contratar um carro propaganda. Eu não estou dizendo agora para você criar um canal do YouTube. Eu não estou dizendo para você fazer nada disso. Eu estou falando de você ser quem você é, entendendo o que Deus fez na sua vida. Eu não estou incentivando, não, porque agora eu tenho que criar um canal no YouTube para falar sobre a transformação. Não, isso aí é um processo. Porque como eu falei, a simplicidade, o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é você entender a sua vida, que caminho que está. Porque aqui diz que eu tenho que perder por amor a Cristo e pelo Evangelho. Eu tenho que fazer conhecido as atitudes, ou seja, as ações de Deus na minha vida, por aquilo que eu vivo. Por isso que nós cansamos de dizer aqui, irmãos, discipulado é vida na vida. É você ver o que eu estou vivendo e a gente se ajustar. Porque seria muito fácil eu comprar tantos livros que falam de discipulado e botar a igreja tudo para fazer um discipulado. Aí eu pego qualquer pessoa para ensinar, e vai lá e bota um livro e lê. E aí você sai daqui com aquela coisa, eu li hoje no livro lá que eu tenho que fazer tal atitude. Mas quem te garante que a pessoa que está te ensinando faz isso? Não gera fruto. Sabe, não, nós vamos fazer um curso. Irmãos, nós caminhamos por um entendimento que tudo tem que ter o quê? Um propósito. Nós não caminhamos, não, porque agora a gente tem que fazer tal coisa, porque a gente tem que fazer tal coisa. Nós não temos que fazer nada se o Senhor não nos direcionar. Amém? Então diga assim comigo, morrendo para o mundo. Morrendo para o mundo. Irmãos, e desde que o mundo é mundo, e que de fato começou esse processo onde Satanás começou a querer tirar tudo que era propósito de Deus, puxando para ele. Porque você sabe disso. Se hoje eu estou falando para pessoas que a mente está voltada para o que o Senhor está falando, tem outras pessoas que estão aqui agora pensando, sabe, no que vão comer, no como é que vai ser amanhã, e esquece, quer ver uma coisa, que hoje é a sua primícia que você está dando para o Senhor. Porque hoje é o primeiro dia da semana, é ou não é? Então quando você vem para a igreja, você tem que entender o seguinte, Senhor, além de todas as coisas, eu quero te dar o meu primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, irmãos, e como você vem determina muito do que você entendeu de que é premissa diante do Senhor. Por isso que Davi tinha razão quando ele dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que ter uma alegria no nosso coração de, rapaz, eu estou indo para a casa de Deus, eu vou encontrar os meus irmãos, eu vou dar um abraço, sabe, eu vou procurar alguém para orar por mim, eu vou adorar o meu Deus. Não pode ser uma obrigação, não pode bater um cartão, pronto, cumpri mais um domingo, dos 53, 53 né, no ano, né, 54, 53, enfim. Pronto, fui no culto domingo, agora parece que a semana é para mim, aí o cara sai daqui assim, a semana vai ser diferente, né, aí chega bem ali fora, bate o carro, aí o velho homem vai lá e puxa no porta-luva, peraí, deixa eu botar a máscara do velho homem. Cara, tu não viu aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A habitação de Cristo, meu irmão. Esse lugar que está dentro de você aí, sabe por que está cheio de alma? Porque você esqueceu da origem. Sabe por que teu coração não cabe mais uma palavra? Sabe por que você sabe tudo? Sabe por que não sabe, não tem mais quebrantamento? A Cássia estava ministrando sobre quebrar cadeias, né? Sobre mentes. É porque tu está cheio de muita coisa aí, parece que o Senhor fala assim, tá bom, se tu está cheio de coisa, então, beleza. O que eu vou fazer mais, né? Nem ouvir minha voz tu consegue mais, então, beleza, então tá tudo certo. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça assim, Senhor, me perdoe. Diga forte, me perdoe, se eu tenho entristecido o teu espírito. Salmo 103, versículo 1 diz assim, olha só. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Diga assim comigo, e tudo
que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, é tudo. É tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo é tudo. Você acha que você entrega para Deus uma parte da sua vida, você acha que a outra parte, como é que fica isso? Você acha que as coisas elas vão ser, você é o grandão, como diz Aurélio, o gigantão da construção. Então você é capaz de dizer, não, Deus, é isso, sabe? A palavra do Senhor diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas na frente fala assim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, desde o momento que você sai da sua casa, de manhã cedo para ir trabalhar, e volta de noite para deitar na mesma cama, todos os teus movimentos diante de Deus são friamente calculados. Friamente, como diria o Chapolin. Friamente calculado. Não pense você que agora você está sentado aqui, está tudo certo, e amanhã você tem atitudes, ontem isso, aquilo, outro. Ah, querido, de Deus não se zomba. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Deus, Ele está com os braços abertos através de Cristo Jesus. Aliás, você sabe disso, eu não vou falar mais, porque você sabe do que é graça, o que é misericórdia. Mas não brinque com aquilo que Deus levou muito a sério, porque Ele diz que Ele deu tudo, e você fica aí querendo dar frações. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você fica dando fração de quem é você para Deus. Você acha que essa balança está igual? Não, pastor, mas peraí, o senhor não conhece. Eu não preciso conhecer, eu estou falando da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo, do pecado. Eu estou falando aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. A responsabilidade de falar é minha, de aceitar é de vocês. Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja posicionada. E o que depender de nós, nós queremos ministrar a palavra de Deus. E deu. Pensa, meu irmão. Olha o dispareio como está a sua vida. É isso. Se eu sou habitação de Cristo, que tipo de habitação eu estou sendo? Se Ele entregou tudo, como é que eu posso só viver de fração? Não tem como. Não tem como. E você pode achar o que você quiser, sabe? Mas a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. E o que eu estou falando nessa manhã não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Exatamente. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como é que é teu trabalho? Como é que é tuas finanças? Como é que é teus filhos? Irmãos, os filhos não são teus, já é herança do Senhor. O trabalho quem te dá todos os dias é o Senhor. A tua saúde quem guarda é o Senhor. O teu suspiro quem te deu foi o Senhor. Faz assim comigo. Já pensou, você diz assim, ó, ah é? Vem cá. E aí? E a gente não para pensar nisso. A gente acha o bonzão. Não, eu não perdoo porque o que fizeram comigo. Irmão, pelo amor de Deus. E o que fizeram com o Filho de Deus? Eu não perdoo porque, sabe, o meu pai... Irmãos, a Bíblia diz que não foi Jesus carregado. A Bíblia diz que Ele se entregou. Você está entendendo? Não, ninguém convenceu Jesus. Ele obedeceu. Ele se sujeitou, Ele se rendeu a um propósito. Propósito esse, do seu pai. Para quê? Porque Ele entendia que se não fosse assim, eu e você não teríamos essa oportunidade hoje. E a gente inventa. Lê o que a palavra do Senhor tem para nós aqui, ó. Está aqui Efésios 2:10. Porque somos feitura de quem? De Deus. Criadas em Cristo Jesus. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga assim comigo. Já existem obras. Diga forte. Já existem obras que Deus fez para que eu caminhasse. Para que eu vou inventar? Você está entendendo que eu quero que você saia nessa manhã aqui entendendo como é que Deus entregou tudo para você e você quer viver de fração?
Se o Espírito, se nós somos essa habitação e nós pensamos diferente, está errado. Nós precisamos voltar à origem, resetar, dar um F5. Talvez tem pessoas que eu estou falando agora que precisa sim voltar aos caminhos do Senhor, porque andaram em portas largas. E o Senhor está chamando e está dando oportunidade. Deixa eu dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus está voltando, repito, Jesus está voltando. E há um propósito a ser cumprido na terra, e você faz parte disso sim. Ah, pastor, mas a minha vida não tem jeito. O que não tem jeito para Deus, irmão? O que Deus não dá jeito? Tudo Ele dá jeito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Colossenses 3, do 5 ao 9. Colossenses 3, do versículo 5 ao 9. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha só, irmãos. Pelas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora, diga assim comigo, mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despide do velho homem com seus efeitos. E o versículo 9 diz assim, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se o primeiro passo da habitação, se o primeiro ambiente é morrer para o mundo, o segundo é lutar contra a carne. Paulo está dizendo assim, despojai-vos, ou seja, largai. É aquela história, o que me trouxe para Cristo é aquilo que se tornou criptonita na minha vida. Não brinque com o pecado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, grava isso. Nós brincamos de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Se alguma coisa te trouxe, sabe, para Cristo, seja pornografia, como diz aqui, a palavra é muito clara, pelas quais vem a ira de Deus. Olha só, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, o que é a fornicação? Irmãos, é sexo antes do casamento, é fora do casamento. A impureza, a afeição desordenada, irmão, você é homem, mulher é mulher. Acabou. Pela palavra é assim que funciona, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não entra nesse ambiente, não dá voz à alma. E se você tem dificuldade nessa área, procure ajuda e trate como pecado, porque é pecado diante de Deus. É o mesmo pecado do avarento, é o mesmo pecado do quem usa droga, é o mesmo pecado. E você não vai para o céu. Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Todos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Morra para o mundo. Morra para a carne. Lute contra isso. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu já fiz de tudo. Meu irmão, deixa eu dizer, Paulo clamava, Deus, se for possível, pelo amor de Deus, tira esse espinho na minha carne. Tira isso. O que a Bíblia diz? O Senhor disse assim, Paulo, minha graça te basta. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Eu não sei qual é o pecado de estimação que você carrega. Porque aqui também fala o que? Da idolatria. Fala da avareza. Sabe, não fala, mas ontem à noite nós vimos aqui o orgulho de ser quem nós somos. Tinha uma cara que eu conheci há uns anos atrás que dizia que ele tinha orgulho do orgulho dele. Eu tenho orgulho do meu orgulho. Quem conhece sabe o que eu estou falando, sabe onde é que ele está hoje. Infelizmente, irmãos, sabe, as pessoas brincam num abismo. E sabe o que é abismo? Abismo, irmãos, é um lugar que não tem fim. Você está entendendo? E a palavra do Senhor fala assim que é um abismo que puxa outro abismo. E não começa grande, irmãos. Bota isso na cabeça de vocês. A queda do homem começou com um diálogo. Já parou para pensar nisso?
começou com um diálogo. Sabe que ele não quer que tu coma, né? Pronto. Foi só uma pergunta. Como diz esses abençoados, né? O poder da pergunta, né? Foi só uma pergunta que a serpente fez para Eva. Tu sabe que ele não quer que tu coma, né? Não, fala aí. Curiosidade, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã? Morra para o mundo, querido. Irmão, não é problema, irmão. A gente falou quinta-feira para os homens. Irmãos, o pecado jaz à nossa porta. O pecado jaz à nossa porta e cabe a ti dominá-lo. Lembra lá? Deus falando com Caim, irmão. Ô Caim, vem cá. Estou vendo aqui o teu semblante, varão. E não está nada legal. O que tem contigo? Sabe quando um irmão pergunta para ti, você está bem? Você, em vez de dizer assim, cara, eu não estou bem, ora por mim que eu não estou legal. Sabia que isso é uma atitude parecida com a de Caim? Você não está bem, você não confessa, você não fala de fraqueza, você não pede ajuda, aí depois você cai, aí você chega para a pessoa, pois naquele dia que você me perguntou, você podia ter orado por mim, né, cara? Eu não teria ido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Você está bem? Por isso que eu já digo, quando eu pergunto para a pessoa, está bem? Para mim está bem, você falou que está tudo bem, está tudo certo. Você não vai ver do seu pastor aqui dizer assim, meu querido, amado, eu vejo nos teus semblantes, os teus cílios estão diferentes. Os teus olhos, a menina dos teus olhos está lacrimejando quando eu perguntei. Eu não faço isso não. Não faço. Mas está tudo certo, amém? Eu pergunto uma vez, você está bem? Estou bem, pastor. Bom, aí está certo. Agora se eu perguntar, está bem, você ficar... Eu faço assim, glória a Deus. Então, irmãos, o que a gente começa e tal, tudo? Eu não posso resolver seus problemas. Eu não estou aqui para resolver o problema de ninguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque os problemas é uma porta que se abre por dentro, não é isso? São decisões, cada um vai colher daquilo que planta. O meu papel é fazer o quê? Levar a palavra de Deus. E eu cuidar, irmãos, das ovelhas que estão gritando, você está entendendo? Se tem uma ovelha que está com o pé quebrado e começa a gritar lá, opa, peraí, deixa 99 aqui, eu vou lá. Agora como é que eu vou sair atrás de uma que eu não sei nem para que rumo que está? Não fala, não grita, não diz o que é. E eu acho interessante que gera uma situação que é o seguinte, olha só, presta atenção que isso acontece em todos os lugares e não é diferente. A pessoa faz questão de não falar que não está bem. Aí vai acumulando. Aí sabe o que acontece? Um belo dia ela para de falar e não vem mais na igreja. O que foi? Nunca me deram ouvido. Nunca me deram ouvido. Olha, eu era da liderança. Nunca falaram comigo, nunca vieram tomar um café. Irmãos, quem está doente que procura do remédio. Se você está se sentindo mal, se tem alguma coisa, irmãos, quando você tem dor de dente, você vai no mecânico? Ué? Desculpa, mas é verdade. É que a gente às vezes, né, desculpa, de repente eu não sei falar e me perdoe, mas é verdade. Teu carro está com problema, você vai num pediatra? Não vai. Você vai onde está acontecendo, é a mesma coisa. Olha só o que a Bíblia diz. Se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, nem a tua oferta você tem que trazer. Nem a tua oferta. Deixa a tua oferta no bolso aí, vai resolver teu problema, depois você vem. Porque senão Deus não recebe nem isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é morrer para o mundo, é morrer na nossa carne, porque a nossa carne quer evidência. Irmãos, a carne, ela quer evidência. Repito, a carne quer evidência, o espírito não. O espírito, pelo contrário, que eu desapareça e ele cresça. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? E terceiro ponto para terminar. Do versículo 10 ao versículo 15 de Colossenses 3. Seja grato. Olha o que diz aqui, ó. E vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranha. Olha só, irmãos, preste atenção, vamos ler no versículo 12? Quem tem Bíblia aí, lê junto comigo. Ele vai dar uma confusão, que é tradução diferente, né? Mas enfim, eu vou ler no meu aqui, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quantos eleitos de Deus aqui? Levante a mão e diga obrigado, Senhor. Santos, olha só, condição, você tem que ser. Isso não é uma sugestão, não é talvez você tenha um mês que você tem que ser assim. Entendeu? Talvez seja a hora, não, é uma condição. Santos e amados, de entranhas de misericórdia. Diga assim, ó, misericórdia. Você tem que olhar para a pessoa do seu lado e ter misericórdia. É uma entranha, faz parte de você, está na tua veia, está no teu sangue. Não tem como dividir você de outra coisa. Quanto mais você mede uma régua, por ela você vai ser medido. Preste atenção nisso. A graça, a misericórdia, diz a palavra do Senhor, triunfa sobre o juízo. Não julgue quem não conhece como você. Não, sabe, ame em todo tempo. Faça o que é certo. Faça o seu papel de cristão. Não seja você para apontar o dedo. Não é isso. Se o evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Chegue com as pessoas dizendo assim, ó, há solução em Cristo Jesus. Não em mim, não na minha igreja. A solução é em Cristo. Continua. De benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém, olha só, tiver queixa contra o outro, como Cristo vos perdoou, assim vós também fazei. Acabei de falar sobre isso. Eu não perdoo. Mas se Deus, através de Cristo, está te perdoando, abençoado, quem é você para ser melhor do que o Senhor? Você está dizendo que você é melhor do que Deus, então. Eu não perdoo. Eu não aceito. Irmãos, eu não estou dizendo da ferida, da dor. Isso é um processo que Deus usa isso para tratar com o teu coração. Mas a sua atitude como cristão, a primeira coisa é o seguinte: eu te perdoo. Não em mim, mas eu te perdoo em Cristo Jesus. E deixa Deus tratar as coisas. Continua. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da, diga assim, com perfeição. E aí sim, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Preste atenção, igreja, o que eu quero falar para você nessa manhã. Faz assim comigo, ó. Como se você estivesse cheirando uma coisa. Faz assim, ó. Que você seja na terra o bom perfume de Cristo. Que as pessoas que estão ao seu lado, que as pessoas que caminham com você, possam olhar e ver Jesus chegando primeiro. Irmãos, isso é tremendo. Peça todos os dias isso: Senhor, onde eu for, que o Senhor chegue primeiro. Irmão, se você entender isso, quando você entrar no ambiente, vai estar tudo preparado para você. Sabe por quê? Porque você honrou Ele em primeiro na sua vida. Eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que parece que quando a gente prega, não é isso, irmão. Mas esse é a função do cristão na terra. Diga assim comigo, que onde eu vá, Ele chegue primeiro. Aleluia. Feche seus olhos.